Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais um papo com ex-aluno, um conteúdo feito especialmente para você que está nesse processo de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas incertezas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre uma conversa diferente com ex-alunos que hoje trabalham nas principais especialidades e também nos principais serviços do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, as respostas para suas principais dúvidas. E no papo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho mais com a Rebeca, que é R1 do Serviço de Oftalmologia do Hospital do Servidor Público do Estado, aqui de São Paulo, IANSP, e foi aluna da JJ Mentoria e hoje trabalha com a gente como head do conteúdo de epidemiologia. Bom, Rebeca, primeiramente eu queria dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente, ainda mais por ser uma pessoa que já trabalha com a gente há um tempo, tá? Queria te parabenizar por essa conquista que é entrar na residência médica, principalmente numa instituição tão boa quanto o IANSP e numa especialidade como a oftalmologia, e dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Antes de perguntar para você sobre a sua preparação para as provas de residência médica, eu queria aproveitar esse a mais que você tem, né, que é de trabalhar com a gente, e queria que você contasse um pouquinho mais para o pessoal como é que é trabalhar na JJ Mentoria e também como que isso aconteceu. Oi, gente. Boa noite. Tá dando para me ouvir bem? Tá ótimo. Então, na verdade, começou porque eu conhecia uma amiga minha trabalhava na JJ e ela falou isso lá no início do ano passado. Eu tava no processo de estudo e tal. E ela falou: "Ai, Rebeca, vai ter seleção para ser comentarista na JJ." E na época eu já era aluna, então eu já conhecia a JJ. Depois, mais à frente, eu explico um pouquinho da onde que eu conheci a JJ e como que foi, né, essa preparação e tudo mais. Só que ela me apresentou e falou assim: "Ah, vai ter seleção para comentarista." E aí eu fui, eu entrei fiz a minha aplicação, entrei, foi assim, fiquei super feliz de ter sido aprovada. E para mim, no início, foi muito legal, porque eu comecei Uhum. a fazer comentários de questões que eu estava estudando. Então, coisas que eu estava estudando para a minha prova de residência, eu comecei a fazer comentários. Então, eu comecei a me aprofundar mais naquele tema. Então, era uma forma de complementar os meus estudos e também um trabalho, né? Tem a responsabilidade. Uhum. E aí, à medida que o tempo foi passando e tal, acabou que fui me destacando numa área ou outra, e fui sendo chamada para outras funções até hoje, em que eu estou na função de head de comentarista do time de epidemiologia. Show de bola. E agora sim, então vamos começar a falar um pouquinho sobre a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo que está vivendo esse período de preparação para as provas quer saber. Na nossa conversa, há algumas semanas, você me disse que a sua principal objeção, o principal obstáculo que você tinha na época do período de preparação sua, era o direcionamento e também a manutenção do foco, né? Mesmo que você já fizesse um curso de preparação de residência médica, que não a JJ Mentoria. Como é que a JJ conseguiu te ajudar e como é que você conseguiu superar essas barreiras da sua preparação? Então, eu comecei a me preparar no quinto ano de faculdade, né? Eu já tinha ideia que eu queria oftalmo, eu ainda não tinha batido o martelo de que eu queria, mas eu falei: "Poxa, eu estou pensando numa especialidade muito concorrida, então vamos, desde o início eu comecei a ver." E no quinto ano eu estava estudando por conta própria. Acabou que eu cheguei a fazer intercâmbio no meio da faculdade, então no meu quinto ano, a Uhum. minha turma estava no sexto ano. Então os meus amigos estavam prestando prova. Eu cheguei a escolher algumas provas para prestar, eu prestei duas provas, uma delas foi inclusive a do IANSP, então no meu quinto ano. E eu vi que quando eu cheguei no momento das provas, eu errei questões que eu tinha estudado muito no início do ano. E eu falei assim: "Caramba, eu lembro que logo no início era rim, né? Era função renal, e Uhum. era nefro, e todas as nefropatias. Eu lembro que eu tinha estudado aquilo pra caramba, e eu errei quase tudo que caiu de nefro na prova. Eu falei assim: "Como assim? Eu estudei, eu sei que eu estudei, por que que eu não lembro? O que que tá acontecendo?" E eu falei assim: "Poxa, não pode ser assim ano que vem. Ano que vem é o meu ano, é o ano que eu preciso passar, eu tô, pô, é concorrido pra caramba. Não, eu preciso de uma direção, eu preciso de ajuda para como estudar." E aí eu comecei a pesquisar o que tinha já no mercado. Eu já tinha essa amiga que falava da JJ, eu conhecia algumas pessoas que falavam que tinham feito o JJ, fui perguntar para eles como é que tinha sido e tal. E participei da Semana da Residência e falei: "Não, é isso que eu preciso de uma mentoria que vai me ajudar a focar, para eu não ir junto com
com comboio e ir estudando, e quando eu vejo aquela matéria que eu estudei pra caramba no início do ano, mas por não ter revisado ao longo do ano, ficou esquecida. Então foi daí que eu vi essa necessidade e assim, complementou de forma perfeita o meu sexto ano e chegamos aqui, né? Então deu certo, o resultado final foi alcançado. Show. Você falou algumas coisas importantes e eu acho que é interessante o pessoal saber. Você já está acostumada com alguns termos que a gente usa, quem acompanha a gente também, mas o pessoal que ainda não acompanha a gente pode achar algo novo, né? Uma coisa que você falou que é importante em relação à escolha, né? Você escolheu oftalmologia já sabendo que era uma especialidade difícil, era uma especialidade concorrida, e muita gente acha que passar na prova de residência médica é algo muito difícil. Não necessariamente passar na residência médica é algo difícil, né? A gente sabe que existem algumas especialidades que são um pouco mais difíceis, mas algumas especialidades mais gerais não é tão difícil passar na prova de residência médica. Agora, você passar na prova de residência médica que você quer, ou você ter a oportunidade de escolher o lugar para onde você vai, isso sim é mais difícil. E a gente sabe que as pessoas que conseguem esse objetivo, elas normalmente têm um a mais na preparação delas. E esse a mais, muitas vezes as pessoas não conseguem fazer porque não tem necessariamente o que você falou, um direcionamento de estudo, não tem um foco necessário para poder manter. Eu acho que justamente a JJ ela funciona muito por conta disso, né? Não tirando a parte do foco, em que a mentoria é importante, a gente sempre tem reuniões com live com os alunos, sempre injeta bastante confiança, sempre tenta manter o tônus do estudo lá em alta, né? Mas a parte do direcionamento é muito importante. Você vê que você estudou durante um certo tempo uma matéria que cai relativamente, que é nefro, né? Você estudou bem por um curso que é um bom curso também, por um material que é bom, e mesmo assim, no final do ano você errou a maior parte das questões sobre aquele tema. E isso acontece muito porque, primeiro, a gente tende a sempre ter um contato único com aquela matéria. A gente estuda nefro, acabou nefro, a gente passa para cardio, para pneumo e assim sucessivamente. A gente dificilmente faz uma revisão espaçada, uma revisão repetida, e além disso, a gente tende sempre a estudar todos os temas com a mesma importância. A gente sabe, por exemplo, que em nefro, que é uma especialidade normalmente difícil, é visto por muitas pessoas como complicada, existem tópicos e até subtópicos que caem muito mais. Que é o que a gente fala sobre o princípio de Pareto, né? O princípio diz que cerca de 20% das ações geram 80% das consequências. E a gente extrapola isso um pouquinho para a prova de residência médica. A gente sabe que normalmente 20% daquele conteúdo vai fazer parte de quase 80% das questões na prova. E isso é importante. É lógico que as pessoas conseguem fazer isso através de uma análise crítica das provas e tudo mais, de forma pessoal. Mas o curso ajuda muito por conta disso, porque a gente já traz esse material pronto para o pessoal. E a parte do foco é também muito importante, porque a gente sabe que todo mundo que vai fazer prova de residência médica, seja em 2 anos ou 1 ano de preparação, eles tendem a estudar muito no começo, porque é fica mais afoito, vou começar a estudar, vou ler todas as apostilas, vou fazer os exercícios e tudo mais, e normalmente o pessoal também tende a estudar no final do ano, que é aquela reta final, tá todo mundo estudando, então também tem que estudar, mesmo que eu não tenha estudado nada. E a gente compara muito a prova de residência médica com uma maratona, né? Às vezes as pessoas tratam a prova de residência médica como uma prova de tiro curto, 100 metros raso, em que ele acaba estudando bastante no começo, aquele período acaba, e quando chega no final ele volta a estudar bastante. Isso não acontece. Normalmente quem chega lá no final da corrida é quem tratou a prova de residência médica como maratona. Ele precisa estudar de forma constante durante todo o tempo, trazer uma rotina de estudos, né? Que ele consiga fazer um acompanhamento grande durante esse ano todo de preparação, e esses sprints, tanto o inicial quanto o final, eles também vão acontecer, porque fazem parte da preparação. Então é importante que o pessoal sempre saiba que estudar e passar numa prova de residência médica, que é a prova que você quer, a especialidade que você quer, o lugar que você quer, é sempre um pouco mais difícil, porque a gente sempre deseja um lugar bom. Mas para quem quer passar, existe um diferencial. E esse diferencial é que você consiga manter um tônus de estudo ao longo do tempo e consiga se concentrar nos principais assuntos, nos principais tópicos que caem, né? E você falou um pouquinho sobre a preparação da oftalmologia, né? A escolha da especialidade. Você disse que não tinha muita certeza, chegou no final, acabou decidindo por oftalmo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa escolha, por que você decidiu fazer oftalmo, existia alguma influência próxima, como é que foi? Então, isso é até engraçado, porque eu lembro que quando eu comecei a procurar saber mais, comecei a me envolver com gente da oftalmo mesmo,
Eu via que muita gente me perguntava, seus pais são oftalmologistas? E assim, na minha família a gente não tem nem médico. Então, assim, eu falava, como assim? Então, eu achava que na oftalmologia era muito aquela coisa hereditária, que era o avô que era oftalmologista, que aí o pai herdou a clínica, e aí o filho vai fazer oftalmo porque já tem o local para trabalhar, já tem tudo certo. E só para... eu vou falar da escolha, mas só para quebrar um pouco esse mito, sabe o que eu achei mais legal? Que eu entrei na minha residência, tipo assim, dos meus R1s, iguais, né? Todos os R1s, ninguém tem história de família. A maioria também não tem nem médico na família. Então eu achei isso muito legal. Eu falei assim, nossa, eu achei que eu era sozinha nisso, que eu ia estar tentando trilhar meu caminho sozinha. E eu vi que não. Eu cheguei na residência, tem outros que também tiveram esse sonho e se interessaram e foram lutar independente de história familiar, de ter facilidades ou não. Mas, assim, em relação à escolha, eu sei que isso é muito difícil. Eu passei metade da faculdade querendo GO. E eu, assim, certa que eu ia fazer GO, quando eu fiz intercâmbio, eu já abri caminhos para fazer medicina fetal fora do Brasil. Então, estava muito certa que eu queria GO e medicina fetal, assim, eu já tinha até a sub-escolhida. E quando eu passei no rodízio de oftalmo, na área... não foi rodízio de internato, não. Foi antes ainda, na clínica. A gente tinha um módulo. No módulo de oftalmo, eu lembrei por que eu quis ser oftalmo. Eu, quando eu era criança, eu tive uma lesão na retina que eu tive que acompanhar com o oftalmologista. E eu lembro, deu pequenininha, falando, nossa, eu quero ser médica igual ele. Porque ele tinha sido muito fofo comigo, tinha sido muito bom. E eu falava, eu quero ser médica. Eu quis ser por causa dessa história, né? De eu ter tido acompanhamento mais íntimo com um oftalmologista na minha infância. E aí, quando eu revi aquilo, eu falei, poxa, eu gostava como paciente. Será que eu gosto como médica? E eu resolvi dar uma oportunidade, porque, assim, o que a gente vê na faculdade é muito pouco. Eu vejo hoje que a gente sai leigo em oftalmologia da faculdade de medicina. Então, a gente não tem noção. Então, se você não tiver a curiosidade e de correr atrás e falar, poxa, o que é essa especialidade? For conversar com residentes, for conversar com os chefes, procurar saber como é que é a rotina. Então, para eu definir essa escolha, porque eu comecei o internato definida certo que eu ia fazer GO, só que com aquela ponta da dúvida em relação ao oftalmo. E aí eu comecei a conversar com ginecologistas, com obstetras, eu comecei a conversar com oftalmos, eu comecei a acompanhar. Na minha faculdade, eu formei na UF, no Rio. A gente tinha a possibilidade de fazer o eletivo fora. Então, a gente podia escolher em qualquer área. Eu escolhi em oftalmo. Eu falei assim, poxa, eu não tenho certeza. GO, eu tive um rodízio de GO. Agora, oftalmo, não. E aí foi quando eu comecei a ver a rotina, como que funcionava. E eu fui me apaixonando. E falei, poxa, não é essa coisa que eu achava que... Nossa, vou largar 6 anos de faculdade e vou ficar especialista só de um órgão. Não, é muito mais complexo, tem muitas manifestações sistêmicas no olho. E eu fui vendo que aquilo era muito legal. E fui me apaixonando. Então, eu acho que, assim, para quem está nessa reta final, que tem que decidir e está na dúvida, eu aconselho, converse com pessoas que estão fazendo residência, converse com especialistas, procure acompanhar, nem que seja um dia. Às vezes, no seu hospital, escola, você tem como... ir lá no departamento e falar, posso ficar aqui com vocês? Vai depois do horário que acabar seu internato, mas não deixa de conversar com pessoas e ver como é essa vivência, porque isso ajuda muito na escolha. É interessante o que você falou, e até porque essa dúvida de escolha de residência é algo que é bastante comum. Muita gente passa por isso, e a gente sabe que tem pessoas que têm dúvida até mesmo de que não sabem o que vai fazer. E eu acho que o que você fez, que era tentar visitar um serviço de oftalmologia, conversar com pessoas que já são formadas na área, tentar acompanhar o dia a dia da especialidade, é algo que é fundamental para você tentar tirar aquela dúvida. A gente sabe que existem sempre meio que um protocolo para você pensar o que você quer fazer residência médica. A primeira coisa é saber se você quer fazer residência médica, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o médico tem possibilidade de trabalhar sem uma residência. Mas a gente tem uma questão já mais cultural de que é preciso fazer residência médica e cada vez mais a população já procura um médico especialista e até subespecialista. Então isso acontece muito e é uma tendência meio que americanizada que a gente acabou seguindo aqui no Brasil. Então fazer residência médica é algo que é interessante logo depois da faculdade.
é algo que também é interessante, até porque você está num período de transição, em que as coisas são mais tranquilas, você não precisa voltar a estudar coisas que você não vê mais. Então isso é interessante. Mas tem gente que deixa essa escolha da residência médica, da especialidade, atrapalhar na preparação. Isso que é algo que não pode acontecer. É óbvio que a pessoa fica um pouco mais ansiosa e tudo mais, mas a preparação para a prova de residência médica ela é a mesma se você quiser oftalmologia, ortopedia, otorrino, qualquer outra especialidade. Isso não pode atrapalhar a sua preparação. Se você tem uma boa preparação, uma preparação, por exemplo, para quem quer passar em oftalmo, em boas instituições, você com certeza vai conseguir passar também em outras especialidades com um bom resultado. Então, o que o pessoal precisa entender é que a dúvida da especialidade não pode ser um empecilho na preparação, mas existem algumas ferramentas para você poder tentar diminuir essa dúvida, como, por exemplo, você falou, conversando com pessoas que já são formadas, com quem está estudando agora, tentar saber um pouquinho mais de mercado de trabalho, tudo isso é importante. E me diz uma coisa, a gente sabe que a oftalmologia ela é uma especialidade muito concorrida, né, e é tida por muitas pessoas como um segmento mais tranquilo para o médico a longo prazo. Tanto a oftalmologia como otorrino, dermatologia tem bastante essa questão. E muita gente acha que a oftalmo ela se restringe basicamente ao exame de refração. Até porque muita gente não acompanha a oftalmologia, assim como eu, por exemplo, não acompanhava ortopedia durante a minha formação, e você tem uma visão um pouquinho errônea da especialidade. O que você acha que é mais importante para o pessoal que quer ou pensa em fazer oftalmologia, mas ainda está em dúvida se é isso mesmo que ele quer? Existe, por exemplo, um estilo de pessoa ou um estilo de personalidade para fazer oftalmo? Tá me ouvindo? Eu acho que eu tinha dado uma queda, Estou mas acho que ouvindo. voltou. Estou sim. Tá. Antes de eu responder um pouquinho disso, eu vou falar um pouquinho da questão que você tinha falado de maratona, de como que funciona a diferença para cada especialidade. Só um comentário que eu acho que isso fez muita diferença no meu ano de preparação e que eu queria que as pessoas tivessem consciência, sabe? Eu não sou genial, eu não sou uma pessoa que saí tirando todos os primeiros lugares e passando em tudo quanto é lugar. Eu entrei na residência que eu queria, estou extremamente satisfeita com a minha residência, mas eu entrei, eu pude escolher, passei em mais de um lugar, mas eu entrei no IANSP, que eu entrei mesmo, eu entrei de reclassificação. Então, assim, foi sofrido, foi concorrido como uma residência concorrida mas eu acho que o mais importante é que foi um ano muito bom, sabe? Foi um ano muito feliz na minha vida. Foi um ano que eu tive vida, que eu tive saúde mental, que eu pude aproveitar meus pais, porque eu me mudei de casa para poder fazer residência. Eu tive consciência da importância da preparação, tanto mental, né, tanto de conteúdo, mas também mental da minha vida, que a minha vida não precisa parar para fazer uma prova de residência. Não é porque é concorrido que a minha vida vai parar. E aí, nisso entra esse conceito que você falou da maratona, sabe? É uma maratona que a gente faz, que o mais importante é você não parar de correr. Não importa. Quem chega em primeiro ou quem chega, no meu caso, que foram 8 vagas, eu entrei em sétimo, ou quem entra em sétimo dali, assim, das 8 vagas no final, na reclassificação, eu entrei. Assim, eu entrei, não importa se foi a maior nota, eu entrei. E eu pude, e nessa coisa de maratonar, eu acho que as metas mínimas da JJ fazem diferença, porque tem dia que você não tá bem. Tem aqueles meses ali que a gente tá saindo agora, né? Que é julho, agosto. Às vezes alguém tá ouvindo aqui e tá falando, caramba, não vai dar tempo. Porque agora, julho, agosto, eu não consegui render bem. Cara, se você fez o mínimo que você tinha que fazer, que são as metas mínimas, você ainda tá correndo. Então, assim, o importante é você cruzar a linha de chegada. Então, continua, fica firme. E nisso não faz diferença se você quer uma residência muito concorrida ou se você quer uma mais tranquila, sabe? O importante é a gente chegar no final da linha de chegada e você chegar onde você queria. Então, hoje eu tô na residência que eu amo, tem sido excelente. E foi assim... E eu cheguei. Cheguei e deu certo. Então, tipo assim, não desistam, não parem de correr, não parem de fazer as metas mínimas. Só comentando isso que você tinha comentado,
Show. Agora, em relação à residência, né? Tipo, o que é, né? Eu acho que, em geral, as pessoas não têm muita noção do que é da oftalmologia. Pensam muito em refração, pensam muito em catarata. Falam, eu vou ficar fazendo cirurgia de catarata, vou ficar fazendo óculos pro resto da minha vida. E, assim, é muito maior que isso. Assim, eu vou dar uma visão de R1, sendo que uma visão de R1 eu conheço, sei lá, ainda mais R1 de pandemia, eu conheço 10% da Uhum. oftalmologia, né? É uma área gigantesca. A gente, na própria retina, vou começar lá no fundo do olho, que a gente mal aprende na faculdade a fazer uma oftalmoscopia direta, né? Muita gente Uhum. sai e conseguir ver o nervo. Gente, tem tanta doença que a gente diagnostica fazendo um exame só dilatando o paciente, colocando lentes para ver o fundo do olho dele. Olha que coisa prática. Eu acho que é uma especialidade muito completa, que é um médico que a gente tem exames complementares, mas sabe aquela coisa na sua, na nossa biologia, no exame básico do oftalmologista, você já sabe tudo. Assim, é Uhum. muito completa a especialidade. Então, existem diversas patologias da retina. A gente pensa, a gente não aprende a anatomia do olho mesmo na faculdade. Quando você vai ver, o olho é muito mais complexo, os tecidos são muito complexos. E existem muitas patologias sistêmicas, não é largar a medicina, né? A gente, por exemplo, um paciente diabético hipertenso tem que fazer o acompanhamento com a retina, tem que ver essas lesões que a gente tantas vezes aprende, decora para a prova de residência e não entende. E é o Uhum. oftalmologista que vai acompanhar, que vai indicar ou não se vai precisar fazer anti-VEGF. Então tem muita coisa. Isso eu tô falando só da retina, tô falando lá de trás, ainda segmento anterior, córnea, que não é só transplante. Tem ceratocone, que é uma doença que a gente pouco conhece na faculdade. Tem estrabismo, que é extremamente complexo, neuroftalmo, que é super legal de estudar também. Então, assim, eu estou citando algumas áreas, não dá para abordar muito aqui, senão eu vou ficar a noite inteira só falando das áreas, mas assim, eu até peguei aqui, eu entrei para dar uma olhada para ver com certeza, mas assim, são 14, pelo menos 14 subespecialidades possíveis na oftalmo. Então, vai desde Uhum. córnea, úvea, plástica, órbita, glaucoma, que também as pessoas têm muita dificuldade de diferenciar o glaucoma de ângulo aberto, ângulo fechado, que cai em prova de residência, mas o pessoal decora e não entende o que é, né? Tem oftalmo Uhum. pediátrico, oncologia. Então, assim, são diversas áreas. É um mundo gigante. Quando você entra, você acha que você está indo só pro olho. Aí você descobre que é Uhum. gigante, é muito lindo. Não sei se eu Tá certo. respondi. Sim, Eu não sim. quis. Você acha que existe, por exemplo, um perfil de pessoa para fazer oftalmo ou não? Dá para qualquer pessoa, mesmo que não tenha tido contato com a especialidade, fazer a especialidade depois, como residente? Eu acho que é só o perfil que precisa ser uma pessoa dedicada. É uma área muito difícil. Não é fácil, exatamente por ser muito especialista, muito detalhe. Você precisa ser dedicado. É a única coisa, não tem um Uhum. perfil assim. Porque se você acha no mínimo interessante, cara, procura saber, veja, não tem um perfil específico. É tão gigante a área que assim, eu não gosto tanto de paciente, eu posso fazer imagens. Então, eu posso me especializar em Uhum. imagens, posso fazer ultrassom, posso fazer OCT. Eu não gosto de operar. Tem como você fazer a parte clínica também e ficar sem operar. Eu gosto muito de operar, mas a minha mão não é tão delicada assim. Você pode fazer. Você não precisa ir para retina, que é super pequenininho e tal. Você pode fazer plástica, pode fazer órbita. Então, assim, eu acho que não tem um perfil específico. Por ser exatamente uma área tão ampla, engloba todos os perfis de todo mundo. A única coisa, o único Uhum. pré-requisito é que tem que dedicar, porque não é fácil. Não é só questão de, Uhum. entrar, é difícil entrar. Não. O conteúdo é difícil. As primeiras aulas da residência, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu não entendo nada. Mas então, assim, Exatamente. aí você vai se esforçando, vai insistindo. Agora a gente já está aí um pouco mais da metade da R1, agora já consigo entender, participar das discussões, então é legal. Uhum.
Show de bola. E me fala uma coisa, como é que é a rotina de vocês aí no serviço? O pessoal do Instagram gostaria de saber, por exemplo, como é que são os ambulatórios, se tem a parte cirúrgica também. O Gabriel queria perguntar em relação à carga horária que vocês têm, se dá para dar plantão fora. E o Franco, por exemplo, queria saber qual que é a diferença principal entre o R1, o R2 e o R3 na especialidade. Vou começar dizendo que esse ano é atípico, então a gente está com uma carga horária reduzida. Esse ano a gente chegou a ser realocado para fazer Covid, então assim, acabou que mexeu um pouquinho, mas eu vou falar qual era a carga original, né? Porque já pensando que vai entrando, que vai entrar com tudo certinho, as vagas, pelo menos no nosso serviço, estão mantidas, entrada em março estão mantidas, então, e agora já está voltando tudo, até os R1s do ano que vem entrarem, vai estar tudo de volta no normal. A carga do R1 é bem mais pesada, é cheia no sentido que a gente tem os ambulatórios, no R1 a gente não tem off, a gente não tem espaço vazio para fazer outras coisas, então a gente está no ambulatório de 7 da manhã, muitas vezes até 7 da noite. Tá me ouvindo? Acho que travou. Tô sim, pode falar. Até 7 da... Agora parou um pouquinho o áudio, você pode repetir, por favor? Voltou? Agora voltou. A gente tem os ambulatórios, assim, todo dia. Tem dia que acaba um pouco mais tarde, tem dia que acaba mais cedo, mas em geral, de 7 até umas 5, 6 horas, tem dia que vai até umas 7 da noite também. A gente tem plantão de pronto-socorro, que é o R1 que cobre o plantão noturno, final de semana e feriado. Além disso, a gente tem plantão no centro cirúrgico, nos finais de semana, em que os R2, R3 e os fellows vão operar e a gente fica auxiliando, a gente vê as cirurgias, a gente, nessa parte é um pouco mais burocrática, mas a gente também acompanha as cirurgias e tal. Assim, não tem muito espaço no R1. O R1 é bem pesado. Eu tenho até uma amiga da JJ Tati, ela fala, meu Deus, eu não sabia que você dava tanto plantão assim, eu achava que o oftalmo era mais tranquilo. Então, assim, R1 é R1 em qualquer especialidade. Claro que isso vai de serviço para serviço. Tem alguns serviços que não tem pronto-socorro de oftalmo, o que deixa um pouco mais leve a residência, mas eu acho que é uma desvantagem, porque a gente aprende bastante no pronto-socorro. Mas no R1 é mais pesado. No R2 começa a ficar mais folgado. No R2, na metade do R2, esses plantões noturnos passam para o R1, porque na verdade a gente entra um pouco mais à frente, que a gente chega muito cru, não dá para assumir pronto-socorro. Então um pouco mais à frente que a gente assume, junto com o chefe. Lá no IANSP, isso é um diferencial que, ao meu ver, é muito grande, a gente não fica sozinho. Às vezes até acontece do chefe atrasar, às vezes a gente mandar uma conduta por telefone, mas assim, sempre tem um chefe responsável. Então, a gente não assume sozinho o pronto-socorro. Nos ambulatórios a gente tem acesso aos chefes, o que é muito, muito legal. A gente participa das discussões, a gente não precisa discutir com o R2, que aí o R2 discute com o R3, o R3 discute com o preceptor, com o fellow para chegar no chefe. Não, a gente tem a liberdade de chegar diretamente no chefe, eu acho que esse é diferencial no servidor. Mas, enfim, voltando, no R1, então, essa carga mais pesada. No R2 começa a ficar mais leve, a gente tem alguns espaços mais vazios, a gente já começa a pensar no TCC. No R3 é mais tranquilo. Então, R2 e R3 geralmente dá mais plantão fora, fica tranquilo. No R1 é um pouco mais difícil. Então, não é impossível, mas fica pesado. Mas é possível, assim, esse ano, então, que tá atípico, a gente está conseguindo dar plantão fora, mas mesmo os meus R+, falavam que às vezes conseguiam. Quando tinha essa necessidade, conseguiam. É mais pesado, mas dá. Em relação à diferença de cada ano, eu tive uma chefe que me explicou, que eu achei muito legal o que ela explicou. Ela explicou que no primeiro ano de residência, o objetivo é que a gente aprenda a examinar. Então, a gente vai aprender as ferramentas que a gente tem, a gente vai aprender a mexer numa lâmpada de fenda, a gente vai aprender a ver um fundo. No R2, a gente já vai começar a entender um pouco mais da clínica e da propedêutica. Então, a gente vai ver exames complementares, a gente vai começar a entender, a gente consegue mais segurança e começa, e aí opera muito mais.
Deu uma cortada aqui, mas só para eu entender. Você falou que no R1, basicamente, vocês aprendem a examinar o paciente, né? A parte de fundo de olho, lâmpada de fenda. No R2 é a parte mais de propedêutica e no R3, que é realmente a hora que você começa a operar mais. É basicamente isso, né? Mas a gente opera desde o R1. Então, falando em relação às cirurgias, no R1 a gente faz pequenas cirurgias, que são cirurgias de pálpebra, a gente faz calazo, a gente faz pterígio, que é aquela pelezinha no meio do olho que chega na córnea. Então, são essas pequenas cirurgias, a gente vai treinando muito sutura. No R1 a gente já consegue fazer blefaroplastia, que a gente faz da pálpebra, né? A gente faz evisceração, enucleação, que são cirurgias também do R1. E geralmente no final do R1, nos últimos meses, a gente já começa a ver essa parte de catarata, já começa a entrar em algumas cirurgias. E no R2 é quando a gente começa a criar essa sequência nas cirurgias de catarata, mas não só de catarata, de glaucoma, né? Outras cirurgias também que a gente participa, a gente entra. E no R3 que a gente tem mais liberdade, então a gente ganha volume e ganha experiência mesmo, né? Mas isso não quer dizer que a gente não opere no R1 e no R2. É uma residência clínico-cirúrgica. Então a gente opera sim desde o início. É bastante parecido com o que acontece com a ortopedia, pelo menos aqui na HC. O R1, R2 e R3, eles têm as cirurgias que são mais específicas para cada ano. A parte do R1, basicamente, você aprende ortopedia, né? Havia um raio-x, alguma coisa do tipo. No R2 você vê mais condutas, mais doenças relacionadas à ortopedia como um todo. E no R3 você mais opera e, consequentemente, você tem um volume maior também. E você falou um pouquinho sobre o serviço do IANSP, falou sobre a preceptoria, que era algo que eu já ia perguntar, mas já deu para perceber que aí é uma coisa bastante forte, os staffs são bem presentes. Quando você foi escolher a residência médica, no caso do serviço, o que foi que mais pesou para você em relação à oftalmologia? A Mainara, por exemplo, perguntou o que é necessário para um serviço ser bom em oftalmologia. É a parte de exame, é a parte de staff em si, volume cirúrgico, como é que é? Eu acho que, assim, para começar a responder isso, nessa escolha, eu te oriento a dar uma olhada na lista do CBO. No CBO, a gente tem, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, quando a gente termina a residência, a gente já tem o título de especialista, mas existe essa prática da gente sempre fazer a prova de residência. A prova, perdão, de especialista. Então, sempre fevereiro, março daquele ano, quem está no R3 faz a prova e tal, e tem notas. Então, isso é até uma das coisas que me ajudou demais na escolha do IANSP, porque o IANSP é o terceiro lugar em São Paulo, tipo assim, a terceira maior nota, é um serviço grande, é um serviço excelente e que tem essa nota boa. Eu falei, poxa, isso está me mostrando que os residentes saem preparados de lá, saem sabendo pelo menos a teoria. E aí eu fui conversando. Então, assim, o que a gente procura saber quando a gente conversa com esses residentes para saber o que acontece? Eu acho que é muito importante você saber o volume cirúrgico, porque você vai ser um oftalmologista, você precisa saber operar. Você precisa ter noções básicas cirúrgicas. Então, eu acho que, assim, não precisa ter um número absurdo, mas ter uma boa diversidade, né, sair com um bom número de cataratas, isso é interessante. Então, saiba como que é que estão se formando esses residentes no serviço que você está querendo ver, com quantas cirurgias eles estão saindo, qual é a diversidade de cirurgias que eles fazem. Mas a cirurgia a gente consegue até complementar no fellow. Caso você entre numa residência que não seja tão forte cirurgicamente, você consegue complementar no fellow, mas você precisa ter uma clínica muito boa. Então aí entra a qualidade dos preceptores também, né? No caso do IANSP, o que me ajudou muito a definir foi essa questão cirúrgica, que eu vi que lá opera pra caramba, essa parte da nota que do CBO que era alta, e conversando com residentes eu vi que os professores eram muito solícitos, que eles eram muito acessíveis e que aí a gente consegue absorver essa informação deles. Eu acho que isso também é bem legal. Então, assim, além disso, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa, porque acaba que a gente vai... São tantas coisas, nessa hora da escolha, né? Tanta coisa que passa na nossa cabeça, mas eu acho que o mais importante é converse com
os residentes ou quem formou naquele serviço e veja como ele está saindo no mercado, sabe? Ter uma variedade também de ambulatórios, não ter, por exemplo, não precisa ter todas essas 14 áreas que eu te falei de subespecialidade, mas que tem um bom serviço de glaucoma, de catarata, de córnea, que você vá sair tendo uma noção boa desses serviços, é fundamental. E a oftalmo é tecnológica. Então, claro, dê uma olhada também, tipo assim, nos recursos do serviço que você está indo, né? O IASP, por exemplo, não é SUS, ele é do servidor, mas é um serviço público, mas não é SUS. Então, com isso, acaba que tem alguns recursos legais, o material é bom. Então, assim, eu acho que, no geral, eu tenho visto que tem sido uma excelente residência, sabe? Tá certo. E você falou um pouquinho sobre conversar com pessoas que já se formaram, pessoas que ainda estão na residência. Eu acho que isso é muito importante quando a gente vai falar sobre um serviço, sobre até uma especialidade. Você conversa com pessoas de níveis diferentes, né? R1, R2, R3. Senão, o que você falou, você acaba sendo tendenciado se você conversou só com R1, que aquilo é mais trabalhoso, que você faz muito serviço burocrático. Se você fala só com R3, você tem uma visão também um pouco enviesada, porque às vezes o R1 é muito ruim, você não aprende nada e vai ver tudo no final do ano. Então isso é importante. Mas você falou um pouquinho de conversar com pessoas que já se formaram. Em relação à oftalmologia, eu sei que você ainda está no R1, mas você tem contato com bastante gente, R2, R3, pessoas que já se formaram, os staffs. Como é que é o panorama mais ou menos de quem sai formado em oftalmologia? Tem a prova de título, que você já falou, como é que é a parte de fellow, é mais fácil, e como é que está o mercado de trabalho? O que eu vejo é que, assim, no início eu achava que o mercado de trabalho seria algo muito difícil, mas eu vejo que, assim, tá muito concentrado nas grandes cidades. Às vezes você é do interior, tem vontade de voltar para a sua cidade, às vezes você não vai ter dificuldade de se instalar lá, porque tem, apesar da gente ter uma concentração grande nas grandes cidades, na verdade falta oftalmologista no Brasil, né? Por ser uma especialidade muito específica, uma coisa que é legal é que ninguém me põe assim, eu vejo isso às vezes chega, me hiposfagma, que é literalmente um sangramento subconjuntival que não tem risco nenhum, que é uma coisa que vai absorver sozinha. O clínico no PS não tem coragem de falar, não, tá tranquilo, isso daí vai passar, manda para o oftalmologista. Então, isso eu acho que é bom em relação ao mercado da oftalmo, porque, assim, por ser uma área muito especializada, a gente sempre vai ter onde atuar, né? Atualmente, a gente ganhou uma briga com os optometristas em relação à prescrição de óculos. Então, assim, agora a refração é um ato médico. Então, assim, sempre vai ter onde trabalhar. Isso é algo muito bom. Você entrou numa especialidade, algo um núcleo um pouco mais fechado do que a medicina. Assim como na medicina a gente não falta trabalho, na oftalmologia também não. Claro que aí você vai achar trabalhos bons ou tem muita coisa também. Mas não falta trabalho, isso é muito bom. Em relação à sua continuidade da formação, eu achava que eu faria oftalmologia, acabou, legal, 3 anos depois, estou aqui oftalmologista, acabei minha formação. Eu descobri que não, eu descobri que, na verdade, a gente precisa fazer uma subespecialização. É igual ser médico generalista, né? O médico generalista é aquele médico que sabe um pouquinho de tudo. Só que não se aprofunda em nada. A mesma coisa na oftalmologista, a gente se forma oftalmo generalista. Então, acaba que é muito usual do oftalmologista depois procurar um fellow. Às vezes, mais de um fellow, e se especializar mais. E aí vai de 1 a 2, 3 anos né? Em geral, de 1 a 2 anos, aí depende, às vezes você quer e tal. Mas é muito comum isso acontecer, a gente fazer o fellow depois, né? E assim, até em relação ao mercado, acho que é isso que eu tenho para falar. Eu ainda não tenho muita experiência, né, na área, mas assim, uma coisa que eu já comecei a ver em relação a montar o próprio consultório. É caro, mas é possível.
Então, assim, eu que não tenho família de oftalmologistas, assim, é possível eu, recém-formada, juntar meu dinheirinho e conseguir começar a montar meu consultório. Para eu começar a atender o básico da oftalmologia, eu não preciso de muita coisa. Claro que para operar, aí são outros 500. Ainda mais, vou fazer cirurgia de retina. Gente, a retina é a neurocirurgia da oftalmologia, então é super complexo. São cirurgias caras, com aparelhos muito caros. A própria catarata, os aparelhos são caros. Então, aí começa a complicar um pouquinho mais. Mas para você abrir o seu consultório, é possível. Em relação até a materiais, a gente entra na residência, a gente precisa comprar a nossa lente, a gente precisa comprar alguns materiais que são um pouquinho caros no início da residência também. Né? Para a gente poder examinar. Materiais que a gente usa para examinar o paciente. Então, desde o início, a gente acaba comprando, a gente fecha com a turma como de residência em geral. Deu para responder, menos? Deu sim. Em relação ao Covid, o que mudou na rotina de vocês? Você falou até que provavelmente as coisas vão se normalizar até o ano que vem, vocês acabaram sendo deslocados, mas durante esse período de pandemia, vocês acabaram vendo oftalmologia ou vocês acabaram atendendo a parte clínica e outras coisas? Tá me ouvindo? Cortou um pouquinho. Você quer saber o que mudou durante... Tá ouvindo? Você conseguiu? Isso, exatamente. O que mudou durante a pandemia para vocês e se deu para ver oftalmologia durante esse período? Cirurgias principalmente pararam, catarata parou, porque é eletivo, né? Cirurgia de retina. As cirurgias de retina, por exemplo, de retina, é urgente, visão. Então, isso não parou, mas isso R1 não faz. É o fellow, tá? Cirurgias mais complexas não pararam. Mas os ambulatórios tinham sido suspensos. As cirurgias eletivas tinham sido suspensas. Então, a gente acabou que ficou muito só com o pronto-socorro. E no pronto-socorro, os pacientes entenderam, iam lá para, às vezes, renovar a receita de glaucoma. E aí, com isso, a gente, R1 foi até bom, no sentido que a gente pôde dissecar um pouquinho mais um atendimento com o chefe. Então, os chefes sempre estavam de plantão, tinham um R1, R2, R3, pelo menos, para atender no pronto-socorro. E chegava de tudo, chegava desde coisas agudas até pacientes crônicos que não estão conseguindo marcar consulta. E aí, para examinar com calma, deu para aprender, nesse sentido foi muito bom. Mas a parte cirúrgica meio que parou, meio que não, né? Parou totalmente, agora que está voltando. E o R1 vai ser o último a voltar. Então, a gente ainda... Eu fiz uma cirurgia só nesse ano inteiro, né? Mas a gente tem treinado, a gente vai pro microscópio, a gente treina, compra até olho de porco para treinar. Então, assim, o importante é não parar. Mas a parte clínica, a gente não caiu muito atrás, porque a gente ganhou um pouquinho mais de tempo livre para estudar, porque pararam as cirurgias. Então, no final de semana que a gente tinha plantão no centro cirúrgico, parou. Então, eu vejo que os R1s conseguiram vir com uma bagagem legal. Isso é bom. A gente veio, a gente está conseguindo estudar e veio, então, nesse sentido, é bom. Mas, óbvio que vai ficar uma defasagem gigante, principalmente para os demais, que eram para estar agora pegando mão cirúrgica e que as cirurgias pararam, né? Mas, em geral, foi isso. Eu acho que para R a defasagem não foi tão grande, mas R2 e R3 também conseguiram ainda acompanhar a parte clínica. Só a parte cirúrgica que foi mais prejudicada, acho que como todas as cirurgias eletivas durante esse período, né? É verdade. É o que praticamente aconteceu com a ortopedia também, né? A gente sabe que durante o R1 você tem uma bagagem muito grande de trauma e tudo mais, e com a pandemia, tanto as cirurgias eletivas que a gente tinha, quanto o atendimento em pronto-socorro diminuiu um pouco, principalmente no começo da pandemia, né? Agora as coisas têm normalizado, as cirurgias eletivas estão voltando aos poucos, mas o bom é que o trauma continuou, né? Acidente e tudo mais sempre teve. Então essa foi, eu acho que a parte da maior vantagem da pandemia. Você tem mais tempo, normalmente tinha mais tempo para estudar, por exemplo, e você também mantinha as coisas que eram mais urgentes, né? E, Rebeca, me fala uma coisa, o que você diria, teria como dica para dar para o pessoal que está nesse momento passando pela preparação para as provas de residência médica? O que você acha, por exemplo, que foram as 2 ou 3 coisas mais importantes na sua preparação para você conseguir atingir o seu objetivo?
Eu acho que, assim, algumas coisas a gente já discutiu aqui, como isso que eu falei das metas mínimas, porque mesmo naqueles dias que a gente não tá bem, e vão ter esses dias, não ache que você é super-homem, esses dias vão acontecer que a gente não tá bem, que a gente planejou estudar uma coisa e não conseguiu cumprir, que menina, né, que fica de TPM, que termina um relacionamento. Tem coisas que a gente não tem como controlar. Nesses dias eu falava, eu só preciso fazer a meta mínima. E eu ia fazer a meta mínima e com isso eu ia passando dia após dia, ia vencendo, ia dando um, outro. Claro que na reta final eu estava fazendo mais do que as metas mínimas, né? Ainda mais uma residência concorrida, estava fazendo as provas na íntegra. Então eu acho que assim, nessa reta final, o mais importante que eu falo para vocês é não pare. Não pare, continua. Nem que seja um pouquinho cada dia, não importa o que está lá fora. Uma segunda coisa que eu queria falar é que, assim, entenda que as coisas vão fugir do seu controle em algum momento. Isso é normal. Eu vou dar um exemplo na prova da USP. Como acho que a grande maioria, todo mundo pensa, eu quero USP, Unifesp, joga lá em cima, né? Eu brinco que eu atirei para as estrelas e caí na lua. Então, Ian Spica é um excelente serviço, terceiro lugar em São Paulo, tipo, consegui acertar ele. Mas quando eu fiz a prova da USP ano passado, eu estava estudando, eu estava preparada, na prova objetiva, eu tirei uma nota alta, eu tirei 75, fiquei em 15º lugar na primeira fase, eu falei, caramba, são 14 vagas, eu vou entrar. Só que no dia da prova, não sei se o pessoal desse ano ouviu falar disso, mas teve um festival no dia da prova, foi um feriado. Escolheram um local de prova que teve um festival do lado. Algumas salas que ficavam do lado oposto do prédio não ouviram barulho. A minha sala tremia tanto que parecia que o vidro ia quebrar. Eu não conseguia ouvir o que o fiscal falava. Então imagina, eu que estudei o ano inteiro num ambiente silencioso, de repente eu tenho que fazer a minha prova, tipo, da minha vida, num barulhão. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer e tal? Eu não consegui terminar a prova discursiva. E aí, eu na primeira fase, né, eu fui bem, foram corrigir minha discursiva, só 28 iam para a segunda fase, eu fiquei em 30, em 30º. Então, assim, falei, caramba. E hoje, quando eu paro para pensar, assim, os 30 primeiros aí da USP, Unicamp, eu estava no IANSP, então é a que está lá em cima. Né? Não necessariamente você precisa estar em primeiro, segundo, quinto lugar. Essa galera é a galera boa que antes, mas eu falei, putz, eu não acredito, e foi por uma coisa que eu não lá. Hoje eu entendo. Na hora me gerou uma frustração. Então entenda que essas coisas vão acontecer. Vai acontecer coisa como, por exemplo, você sair da sua prova quando corrigir, sua nota está muito abaixo do que você viu, porque é a nota antes dos recursos. Antes de questões serem anuladas, de gabarito dado. Então, assim, se prepare para situações adversas. E a terceira e última coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que é a mais importante de tudo que eu vou falar aqui, tenha fé. Então, assim, fé primeiro em Deus. Sem entrar aqui em questão de religião, sabe? Mas, assim, eu acho que a gente precisa ter noção que a gente tem um propósito. O propósito é maior do que um ano de residência, sabe? É maior do que uma prova de residência, é maior do que esse ano. Quando você tem noção que você tem propósito, você tem noção que a sua vida é muito mais do que isso, muito mais do que Covid. Cara, o Covid chegou, atrapalhou no meu ano de residência. Era para eu entrar agora. Quando você tem noção que você tem um propósito, você entende que isso é muito maior. E você não pensa a sua vida em anos, você pensa em décadas. Então, isso te dá uma perspectiva muito melhor. E isso você consegue. Então, assim, a Bíblia fala que buscar-me-ei e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Então, assim, sem entrar em questão de religião, Deus fala que se você buscar ele vai ser encontrado por você, ele vai estar disponível para ser encontrado. Então, vem de todo o coração e fala, Deus, poxa, eu queria saber qual é o propósito que eu tenho para minha vida. Eu não estou aqui só para vir fazer medicina e aí fazer cirurgia e acabou, sabe? Tem algo que eu posso fazer além disso com a minha vida. Então, busque a Deus, procure saber qual é o propósito da sua vida. E, em segundo lugar, essa questão da fé não é só a questão de fé, religião, você se encontrar com Deus, mas tenha fé no processo
do seu estudo. Então, assim, eu lembro que ano passado uma coisa que fez muita diferença é que eu me visualizava dentro da residência. Eu me visualizava esse ano operando. Eu me visualizava andando nos corredores do hospital, com um crachazinho lá escrito oftalmo. Então, assim, parece besteira, mas muita diferença você se visualizar lá. Veja além do processo, porque quando daqui a pouco vão começar as provas, eu já vi que esse ano vai ser tipo assim, uma cavalada, né? Tipo, um atrás do outro, vão ser, no final de semana 3 provas. Então, assim, às vezes vai chegar domingo à noite, você tá sem perspectiva. Cara, para, respira, relaxa, olha e fala, não, ano que vem eu tô dentro dessa residência. Então, se visualize lá, isso vai te dar esperança, você vai levantar a cabeça. Eu lembro que eu saí da prova da USP arrasada, porque eu olhei e falei, caramba, eu estudei, eu tô sabendo, e eu deixei questão em branco, porque não deu tempo para terminar por causa daquela barulhada. E o Ian espera logo em seguida. Eu falei, não, vamos lá, vamos levantar a cabeça, porque ano que vem eu tô na residência, se não for na USP, é em outro lugar. E aí eu fui lá, fiz uma prova excelente no IANSP, passei, então assim, calma, vamos com calma, cuide da sua saúde mental, busque saber seu propósito de vida, siga essa maratona até o final sem parar, não desanime agora no final e vamos lá que tá chegando o resultado. Confie no trabalho que você fez até agora e não pare, não tente mudar o processo que vocês estão fazendo, tipo, confie no que você fez até agora. Exatamente. Deu uma travadinha, mas eu acho que deu para o pessoal entender. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que ter noção de que a prova realmente é uma maratona. A gente chega lá, quem tem uma constância de estudo, tem um estudo mais diário, consegue manter uma preparação acima do que a média das pessoas tem. E com certeza, se você tem fé, se você acredita em alguma coisa, você tem que inicialmente pelo menos acreditar em você e acreditar que o processo ele acontece, ele é válido, e com toda certeza, se você se prepara, vai chegar lá na hora, pode acontecer um imprevisto, mas pode também não acontecer, e se você tem condições durante o ano de uma preparação boa, eu tenho toda certeza que você vai chegar lá na prova e vai basicamente repetir aquilo que você fez durante todo o ano, né? Bom, Beca, eu queria agradecer bastante a sua participação com a gente aqui, dizer que é um prazer tê-la aqui conosco, principalmente por trabalhar aqui com a gente, tá? Saber um pouquinho mais sobre a sua rotina, sobre como é o oftalmo, e a gente está sempre à disposição se você precisar. Muito obrigada pelo convite, Jorge, é um prazer. E se alguém quiser, menciona aí no Instagram, alguém que está na dúvida se é oftalmo ou não, eu posso conversar, fico à disposição também para tirar dúvidas. Show de bola. É isso aí, galera. Esse foi mais um papo com ex-aluno. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo da JJ Mentoria totalmente pensado em você, que se encontra nesse momento tão difícil de preparação para as provas de residência médica. Toda conversa, uma história, um residente, uma especialidade e um serviço diferente. Tudo isso para trazer daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar os pontos-chave para atingir a tão sonhada residência médica. Por hoje é só. Até a próxima. Um abraço. Tchau.